Está pronto aí para mais um momentinho com a palavra de Deus? Mas olha, hoje precisa ser forte, viu? Porque o texto aqui não é mole não. Se prepara aí. Êxodo capítulo 1, verso 6. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. O verso é curtinho, dá até para decorar com facilidade. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Você pode ter esse versinho talvez como seu verso predileto. De repente você está assim numa roda de amigos, adorando a Deus, talvez em casa, e alguém diz assim, cada um agora fala seu verso preferido. Você pode mencionar esse porque é muito fácil, com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Que tal? Legal? Não, né? Por que não? Porque esse verso está tratando da questão da morte e a gente não gosta desse assunto. Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. É por isso que a gente não gosta da morte, a gente nem gosta de falar ou de pensar nisso. Mas o texto diz que José morreu. Esse José aqui foi um grande homem de Deus, viveu 110 anos. Mas mesmo os grandes homens de Deus também morrem. Morreram todos os seus irmãos, eram vários. E morreu toda aquela geração. Significa que todas as pessoas que estavam vivas na época de José, chegou um momento em que nenhuma mais vivia, todo mundo morreu. E é assim mesmo, todo mundo morre. Você também vai morrer. É só uma questão de tempo. E talvez menos tempo do que você imagina. Uau! E aí? Assusta? Uma vez eu falei isso numa igreja pequenininha e acho que eu fiz muito drama. Porque um homem se levantou no meio da igreja e disse assim, pastor, o senhor também vai morrer, viu? O senhor também vai morrer. Eu disse, eu sei que eu vou morrer, mas eu falei para lhe fazer pensar, para lhe provocar e eu estou vendo que deu certo. Se Cristo não voltar logo, todos nós morreremos. Mesmo você que está me assistindo agora aí e é jovem. Depois do pecado que separa o homem de Deus, a maior certeza da vida tornou-se a morte. Se Cristo não voltar logo, todos nós morreremos. E lhe digo mais, viu? Na medida em que o tempo vai passando, quando o homem é sepultado juntamente com seu corpo, sepulta-se seu nome. Eu digo isso porque as pessoas morrem e são facilmente esquecidas. Triste isso, mas é realidade. Mas agora vem um conforto. Eu posso citar o texto que está na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento pelo pecado, o resultado final do pecado é a morte, porque a morte separa o ser humano de Deus. Aliás, o pecado nos separa de Deus, a fonte da vida, e o resultado disso é morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O presente de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e vive na presença dEle, mesmo que você desça à sepultura, mesmo que você morra antes da segunda vinda de Cristo, saiba, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque quando Cristo voltar, antes mesmo de beneficiar os justos que estarão vivos, está profetizado. Ele vai chamar à vida, por meio da ressurreição, aqueles que viveram e morreram confiantes nele. De modo que nós, filhos de Deus, não desejamos a morte, mas nós também não precisamos temê-la, porque lembre-se disso. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te glorificamos por tua palavra, que é rica, que é linda e que tanto nos conforta, além de ser verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, a crermos em ti de todo o nosso coração, para que vivamos com esperança, certos de que nem a morte nos separa do Senhor, porque um dia estaremos em tua eterna presença. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.